posso dizer que eu sou um aventureiro, né, que eu nasci no estado do Ceará, numa cidadezinha chamada Jaguaretama, e vim embora para São Paulo. Lá nós trabalhamos muito tempo na roça. Meu pai plantava algodão numa fazenda. Conheci o Pedro no Ceará mesmo, né? Onde nós moramos no interiorzinho, né? Aí muitas vezes a gente nem tirava sal para comprar nenhuma roupa. Quando a gente muito tinha um lucro, a gente comprava 3 mudinhas de roupa, 3 camisas e 3 calças. Aí fiquei uns tempos lá, depois viemos embora para Fortaleza, né? Em Fortaleza nós moramos um tempo lá com meus pais, né? Depois eu viemos embora para São Paulo. Lá foi o seguinte, como eu não tinha profissão, eu primeiro comecei a trabalhar de servente pedreiro, mas aí eu consegui emprego numa metalúrgica, lá em São Bernardo, na divisa de Santo André com São Bernardo, Luiz de Ramos. Ainda trabalhei 9 meses. Que ele veio na frente primeiro, de Fortaleza para São Paulo, ele veio primeiro na frente, né? Depois ele veio embora na frente e depois mandou me buscar para casar, né? E ela veio também para São Paulo, chegou em São Paulo, nós casou. Aí eu falei para ela, minha velha, vamos embora pro Acre. Aí casei com ele, de lá nós fomos, ele disse, bem, vamos embora para o Acre, que aqui não tá dando mais não, para ficar aqui não. A terra não é para ter dono, a terra é para o povo morar, trabalhar e produzir. Olha, tem que começar do começo, né? Conheci o Chico Mendes. Chico Mendes andava muito na minha casa, né? Na época que nós queríamos vir embora, eu falei para ele, Chico, nós vamos embora, nós vamos ficar aqui não, tá muito difícil aqui. Não, vocês não vão embora não, vão ficar aqui. Aí eu mesmo que decidi, quando ele morreu, né, que decidi de uma vez, falei para o Pedro que não ia ficar mais lá, se ele quisesse ficar, eu ia vir embora. E aí eu tive que sair, por exemplo, foi dia 22 de dezembro, no comecinho de 89 eu tive que vir embora para cá. Quando cheguei em Franca, eu fiquei no clube, no zelador lá do clube, né? Aí tinha uma chácara atrás, emendado no terreno do clube. E aí nessa chácara tinha uma casa e eles me botaram para morar nessa casa, né? Trabalhei uns 6 anos como sapateiro, depois saí aí ficou o Berinho trabalhando de zeladora, nós trabalhávamos de zeladora no clube, né? Assim que chegou lá, ele já começou a trabalhar no clube sapateiro, né? Em 98, que foi a época da ocupação aqui, aí foi que eu comecei a conhecer o movimento. Comecei a conhecer os dirigentes na época, né? Fui conhecendo vários dirigentes, né? Bem no início de 99, né, ou final de 98, tinha um certo clima de mistério, assim, sobre uma família que morava lá. E a gente não entendia muito bem, né, mas o pessoal falava com muito sigilo, né, sobre uma família que eles estavam cuidando, né. E aí, enfim, num determinado momento nós fomos apresentados, né, para o senhor dessa família, que era justamente o seu Pedro Chapuri. Eu conheci o seu Pedro na ocupação que teve da fazenda Boa Sorte, né, que era um horto florestal. Na ocupação, quando ele veio, ele morava já em Franca, e veio junto com o pessoal do sapateiro fazer a ocupação. Uma ocupação que teve lá na fazenda, no Horto Boa Sorte. A princípio eu não vi ele, não conhecia, era com todo mundo, né? Veio para uma ocupação. Aí depois, com o passar do tempo, que a gente foi conhecendo mais o companheiro, né? Conhecendo a história, até porque as pessoas não falavam muito das histórias, porque chega dentro de uma ocupação, ninguém, né? Conhece ninguém. Seu Pedro Chapuri, então, nos foi apresentado como uma pessoa, né, que estava sendo resguardada politicamente, né, porque veio de um processo de perseguição por conta dos conflitos, dos embates, né, passados, né, lá no Acre, mas que existia um processo ainda de perseguição em torno da figura do seu Pedro, dentro dessa prática de eliminação física mesmo, até por conta da memória contida no seu Pedro, de todo o processo do assassinato do Chico Mendes, mas não só disso, mas todo o processo de tortura também que desenvolveu naquela região, especialmente pelos fazendeiros Darcy e Darli. Embarcando num dia de domingo, numa sexta-feira, nós chegamos no Acre.
O destino do Pedro era ir embora para lá, para o Acre, né? Desde quando ele era solteiro, que o pessoal falava que lá era bom e ganhar dinheiro, né? E aí eu chamava ela para ir para o Acre, para um lugar que nós nunca conhecemos, nunca viu, e ela topar, né? Eu acho que foi muita coragem da parte dela. Fui para Brasileira, deixei a mulher numa pensãozinha em Rio Branco e fui para Brasileira. Cheguei em Brasileira, dormi lá uma noite, lá arrumei um companheiro que tinha um local, sabia uma pessoa que tinha uma colônia para vender. Isso num Seringal Pauvi. O Seringal Pauvi era uma área de conflito, né? Que o cara queria vender, os fazendeiros do sul, mas não conseguia vender por causa da quantidade de poceiro que tinha. Eu comprei um direito de posse lá. Comprei esse direito de posse no Seringal Pauvi. Era uma áreazinha de 20 hectares. Aí foi assim, não tinha quase casas, né? Tinha um barraquinho na beira da estrada, coberto de palha de ubim. E aí eu comprei a colônia, né? Não era colocação, era colônia, né? Porque a colocação é aquela que o seringueiro trabalha, que o seringueiro mora, que é dividido de uma vez em 3 estradas de seringa, em 5 estradas, né? Que é onde o seringueiro corta a seringa. Então eu comprei essa posse e o cara que me vendeu falou assim pra mim, né? Na hora que eu acabei de pagar ele, foi e falou assim pra mim: rapaz, eu tô te vendendo isso aqui porque meu negócio é cortar seringa. E eu vou embora pra Bolívia porque lá se ganha dinheiro cortando seringa e quebrando castanha. Falei, é mesmo? Ele disse, é. Aí ele falou assim, mesmo o doutor Dalcide, que era o cara que se dizia dono do seringal, vai tirar todo mundo daqui sem direito a nada. Aí eu bati no ombro dele e falei assim, ó camarada, vou falar uma coisa pra você. Se o doutor Dalcide quisesse essa terra, ele estaria aqui trabalhando. Essa terra agora é minha. Não, tinha muita dificuldade, cara, que não tinha transporte na época, né? Passava carro uma vez por semana, aqueles marreteiros vendendo as coisas para os seringueiros, né? Então era muito difícil para a gente pegar ônibus, tinha que andar 6 quilômetros a pé para a estrada para pegar ônibus dentro da mata, né? E a Alberina era uma pessoa muito querida lá na comunidade pelo fato dela ser professora, né? Ela lecionava para 42 alunos da primeira à quarta série, uma escola só. Bom, a história da Dona Alberina também é muito interessante, né? Porque essa professora no Acre, como é que era essa história, né? Que é, na realidade, um processo de alfabetização, né? De resistência, que estava muito também envolvido com as ideias de Paulo Freire, né? Mas que era um processo de alfabetização ligado a uma questão de conscientização através daquele método, né, da cartilha poronga, né, que a poronga um instrumento bastante importante para os seringueiros, e a Dona Alberina estava dentro desse processo também. Ela foi educadora de jovens e adultos, né, e tinha bastante experiência concreta nisso. O governador do Acre lá fez uma reunião lá na nossa comunidade, né, aí falou, ó, eu vou arrancar uma escola lá nem lembro o nome de uma fazenda lá, né, e trazer aqui para a comunidade do Seu Pedro. Quem vai ser a professora é a Dona Alberina, né? Aí eu fui me associei no Sindicato Brasileiro, primeiro. No delegado sindical, não, achei que tinha salário, né? E eu cheguei a perguntar para ele, quanto ganha para ser delegado sindical? Disse, não, isso aí é um trabalho voluntário, né? Daí uns dias eu recebi a visita do Chico, mais do Raimundo de Barro. E aí eles perguntaram de onde eu tinha vindo. Falei, eu vim de São Paulo. O que você fazia lá? Aí ele falou, eu falei para ele, não, lá eu fui metalúrgico, retrinista. Ah, você foi metalúrgico? Fui. Ele achava que, pelo fato de eu ter sido metalúrgico, já participava das greves na época, foi quando começou a surgir os movimentos de greve no ABC. E eu fico imaginando, se não fosse nós, o Sindicato de Chapuri, Brasileira e outros sindicatos, fazer o movimento que fez contra as derrubadas, até o próprio Chico dar a sua própria vida, derramar o seu próprio sangue para poder, em benefício dessa causa, nós hoje estaríamos vendo o Acre como um deserto. Tá entendendo? Muita. Era muita derrubada. Era muita madeira que ia cair. E as autoridades eram tudo conivente com esse progresso que eles falavam, que era para desenvolver. Agora você imagina desenvolver, derrubar uma floresta daquela para criar boi. O Chico ele já falava das ameaças que estava sofrendo, né? Ele já falava. Teve uma época
que teve um camarada que chegou para ele e falou assim: Chico, você pare de andar na rua. O Chico tinha mania de andar, a cidade não tinha muito movimento de carro, ele deixava a calçada e saía na beira da rua, assim, andando na rua, entendeu? Aí o cara chegou para ele e falou assim: Chico, você tenha cuidado, eu vi uma conversa, estão querendo matar você atropelado. No dia 22 de dezembro de 88, eu cheguei na casa dele mais ou menos às 9 horas da manhã. E aí o Chico estava sentado na sala, lendo umas cartas que tinha recebido aqui da Europa, não sei da onde. Ele recebia muita carta, né? E aí eu entrei, conversei com ele, ele perguntou para mim: onde é que você vai almoçar? Eu não sei não. Não, vem almoçar aqui comigo. Almocei com ele. Na hora do almoço nós fomos e deitou lá fora. Ficamos deitados lá na tauba, ele deitava assim no chão. Aí ele teve falando para mim: ó, Pedro, rapaz, quando eu embarquei em São Paulo, quando eu embarquei em Rio Branco, eu percebi que já tinha gente de Oineu. Mas aí eu fui para Piracicaba. Em Piracicaba ele ia ter um debate com o Caiado. A UDR tinha sido criada há pouco tempo. Só para vocês terem ideia, a UDR, quando foi criada, logo em seguida eles criaram um escritório lá em Chapuri. Olha só a nossa luta, como ela dava uma repercussão grande e preocupava os caras, tá entendendo? Elas montaram um escritório, um negócio lá, da UDR, lá em Chapuri. E aí ele ia ter um debate aqui, o pessoal tinha convocado um debate com o Caiado e ele pelos seringueiros e o Caiado pelos fazendeiros, aqui na faculdade de Piracicaba. Mas aí o Caiado não apareceu, ele foi e fez a prosa com os alunos lá, com o pessoal que tinham convocado ele. Daí ele foi para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele dizia que quando chegou no aeroporto, 3 carros chegou para pegar ele, né? O bicho era tão importante lá fora e lá não tinha parecia não um cabo num jegue para lá carregar ele, né? Aí ele pegou e falou assim para mim, ó, mas eu fiquei preocupado, porque o carro tinha uma luz acesa em cima, e aí me botaram num e tinha um na frente e outro atrás, e eu naquele carro eu fiquei preocupado, porque alguém podia pensar que eu era algum bandido de alta periculosidade, estava sendo transportado ali, né? Eu disse: não, mas é... Aí eu falei para ele, eu digo: olha, companheiro, você teve tanta segurança lá e aqui você não está seguro. Aí ele deu uma risadinha e falou assim: você tem razão, companheiro, eu não estou não, minha cabeça está para rolar até o Natal. Aí lá no hospital eu falei para as irmãs, tinha 2 irmãs que cuidavam do hospital. Falei: irmã, o Chico está lá fora. Ah, tá, eu vou lá ver ele. Aí saíram as 2 e eu com a caixa de medicamento. Aí se reunimos na calçada lá, né, conversando. Aí ele falou para as irmãs: só, irmã, agora nós estamos preparados para a luta. Nós já estávamos fazendo luta, agora nós vamos fazer mais. Agora nós temos um barco de 50 pessoas no Rio, tem essa Toyota, nós temos um caminhão agora, Chico, que beleza e tal, né? E tem mais um barco com 15 pessoas. Agora nós estamos preparados para fazer a luta. Acho que bom. Só que a minha cabeça está para rolar até o Natal. Assim, mas Maria, Chico, isso não vai acontecer. Não, o clima está muito pesado. Ele falou: o clima está muito pesado. Isso era 22 de dezembro. Aí nós fomos para a casa dele, chegou lá, eu deixei as coisas, né, na casa. E eu tinha até chamado ele para ir para ir lá em casa me levar, né? Aí ele falou: não, dorme aí, amanhã você vai. Amanhã eu te levo, amanhã cedo. Ah, então tá bom, vou dormir aqui. Nisso ele foi e me chamou, ele foi lá dentro, deixou as coisas que tinha comprado. A mulher estava assistindo aquela novela, uma raminha, estava assistindo aquela novela que chama Vale Tudo, passou na Globo, entendeu? Aí ele foi lá dentro, deixou as coisas e falou assim: ó, Ailson, as coisas estão lá dentro, cumpri minha missão, agora eu vou jogar um dominózinho. Aí me chamou para ir jogar o dominó, mas eu não era muito fã de dominar, né? Eu mais era barai. Aí ele foi e chamou os 2 policiais, ele e o Chico, motorista também, foram os 4, sentaram lá na mesa e começaram a jogar dominó. Aí eu saí e fui fazer um jogo na Casa Loteca.
Quando eu cheguei na Casa Lotec, tava passando em frente ao sindicato, o João Correia, um colega nosso, me chamou e falou assim: Pedro, rapaz, eu precisava da Toyota para ir lá no entroncamento buscar uma pessoa que tá vindo aí, o parente dela morreu, não sei o quê. Aí eu falei: ó, aproveita e vai que está os dois Chicos lá, conversa com eles, acerta com eles. Aí ele foi para lá e eu fui para Casa Lotec. Quando eu voltei e cheguei em frente ao sindicato, o João Correia chegou junto. Aí nós se encontramos no mesmo local. Aí ele me falou, aí eu perguntei para ele: deu certo? Ele, deu certo. Vai 8 horas. Aí nisso eu vi um dos policiais que estava com segurança dele passar correndo para o quartel. Quando eu vi a carreira dele para o quartel, eu falei para o João, digo: João, aconteceu alguma coisa lá no Chico. Aí já fui correndo. Quando eu cheguei em frente à casa dele, essa minha mulher, estava a Ilse e outra mulher que eu não me lembro quem, os gritos na frente da casa, chorando e gritando, que atiraram no Chico. Aí eu entrei de casa dentro, né? Os policiais tinham corrido pro quartel. E aí eu entrei, quando cheguei no segundo quarto, ele estava caído. Mas ainda estava vivo. Aí ele virava os olhos assim, olhava pra teia, e quando eu vi a pia de chumbo, tiro no peito dele, aí eu falei: esse aqui não tem mais jeito. O que aconteceu foi o seguinte, é que só teve julgamento e preso daqueles que mandaram, porque teve muita pressão internacional, que seria uma desmoralização. Um cara que tinha recebido até o prêmio do Global 500, que ele recebeu um prêmio Global 500, recebeu outro prêmio da ONU, que era muito importante. Ele recebeu uns 3 prêmios muito importantes. Ele recebeu a chave da cidade do Rio de Janeiro, na época, e aí a pressão lá de fora foi muito grande. Aí foi com que as autoridades se viram obrigadas a investigar e aprender. Olha, a morte do Chico, ela foi assim, se viu por algumas coisas, mas foi muito, para nós foi muita perca, pelo fato da gente ter perdido um companheiro que já tinha um conhecimento lá fora e já defendia uma causa com tanta responsabilidade e coragem, né, que era uma coisa muito difícil, né, defender uma causa dessa num estado daquele que a justiça passa longe, né. Nós tínhamos um compromisso muito grande com a causa, né? Mas para isso deu alguma abertura, por exemplo, a questão, por exemplo, a reserva extrativista, saiu a reserva extrativista, mas por outro lado foi ruim, que os companheiros se dividiram, né? E não conseguiram, por exemplo, no fato de eu ter que sair para não ficar lá, eu tive que sair, né? Eu tive que sair porque eu também era um cara ameaçado de morte, não dava mais para ficar lá. Primeiro nós viemos para São Paulo, quando nós viemos do Acre para São Paulo, nós deixamos as crianças lá e voltamos para o Acre para vender as coisas, né? Aí vendemos as coisas e voltamos, aí deixamos as crianças na casa da minha cunhada, né? Quando cheguei em Franca, eu fiquei no clube, no zelador.
Então nós fomos apresentados para o seu Pedro, né, e disse, bom, o senhor mora aqui, né? Ele falou, não, eu moro na Boa Sorte, né, no 17 de abril, na ocupação, minha família ainda está aqui, né, mas nós estamos então nesse processo de luta, né, pela terra, inseridos aí organicamente no MST. Logo conhecemos também, né, os filhos do seu Pedro e a dona Alberina. A minha história foi começando a ser divulgada entre eles, né, e muita gente tem algum interesse de saber como é que é esse negócio tudinho, né, meu? E a gente foi também aprendendo muito com o movimento. Eu não fiquei, assim, muito tempo aqui, junto com o pessoal. Quem veio foi o Heron. O Heron não tinha nem 18 anos completo, ele veio e ficou acampado aí junto com o pessoal. O Heron trabalhava numa fábrica, né? Pede a conta na fábrica e vai lá para Boa Sorte que aquelas terras vai sair, né? Aí o pessoal daqui saiu, foi para o Horto de Batatais, do Horto de Batatais foi para Itirapuã, de Itirapuã voltou aqui para a Estrada Velha aqui de Batatais, aí depois nós pulamos aqui para dentro de novo. Uns 8 meses que estava fora, para 9 meses, pulamos para dentro aqui de novo, aí não veio mais a integração de posse para tirar nós. Aí foi declarado que ia ser assentamento. Eu fiquei trabalhando, eu trabalhei no Clube Sapateiro depois que o Pedro saiu, né? Aí trabalhei acho que uns 5, 6 anos no clube ainda, né? Aí ele foi, eu disse, ó, eu só vou para lá quando fizer a casa lá, né? Aí quando ele fez a casa, ainda eu mudei para lá. O sindicato sapateiro na época, quem estava fazendo a discussão, porque tinha algum dirigente que era ligado à CUT, com a CUT, mas tinha as pessoas que estavam fazendo um trabalho de base, era pessoa já ligada ao movimento. A gente conhecia o pessoal através do Paulinho, né, do sindicato dos Correios, e que eles tinham essa relação junto com o sindicato do sapateiro, que era de Franca, e havia uma ocupação lá em Colina, né, que o movimento tinha feito, e tinha 2 companheiros que faziam parte do movimento lá, e essa ocupação lá de Colina, aí se deu a ocupação da Boa Sorte também. Então teve várias idas desse acampamento que surge ali na Boa Sorte, e o seu Pedro sempre junto, né? E aí depois que a gente foi conhecendo a história do seu Pedro, né? Depois montamos lá a coordenação, fomos conversando. Se dá nesse processo, né, de ocupação, nós ficamos 9 meses dentro do acampamento, né? Nessa organização. Depois de 9 meses já sai o assentamento com o processo do MST, que foi uma negociação a nível estadual, aonde que foi desapropriado os 12 hortos no estado de São Paulo, e Boa Sorte estava junto nessa desapropriação, junto com o governo estadual, e aí começa um processo de construção do próprio assentamento. E nisso nós já estava com um grupo forte lá, né? Nós tínhamos um grupo de direção lá dentro, forte, né, que era a coordenação, e aonde que a gente ajudou a construir, né, com muita luta, com muita dificuldade, né, conseguimos construir o assentamento, né, brigando com o Estado. Iniciamos um processo de trabalho de base em Franca, na região de Ribeirão Preto, Araraquara, né, e esse assentamento, né, que foi uma conquista muito rápida, né, entre acampamento e assentamento, foi muito dinâmico, né, teve muitas ocupações, desocupações, mudanças, mas foi um processo bastante rápido de conquista dessa área do Horto Boa Sorte, né, do assentamento 17 de abril. Nesse processo todo, então, nós fomos aprofundando o conhecimento, né, com o seu Pedro, com a própria militância que já estava atuando aqui. A gente não consegue dar formação para todas as pessoas que estão dentro do movimento, né? Mas o interesse do movimento é formar militante, para conhecer realmente a nossa causa e assumir a luta de verdade. Eu não sei se ele está em primeiro lugar ou se está em segunda organização maior do mundo, né? Mas ele é um movimento que o sistema não conseguiu apagar. Queriam apagar o movimento, mas como o movimento não era só no Pontal, não era só aqui nessa região do Nordeste, era em todo o Brasil, estava esparramado, então ficou difícil, né? Também extraímos, né, dessa conversa com o seu Pedro a questão da segurança, né, dos cuidados com a segurança. Então ele sempre falava para nós, né, bom, olha pessoal, tem que ter muito cuidado, ninguém tem que ser o cabeça, ninguém tem que ser o líder, né? Então ele falava muito sobre isso.
e como que também a exposição demasiada do Chico Mendes, né, essa liderança dele, né, também o colocou muito em evidência, e que era muito importante a gente consolidar coletivos, né? Então, ele sempre batia nessa tecla de que a gente não pode ter uma pessoa que apareça, na realidade quem tem que aparecer é a luta, é o coletivo, né, um processo. Nessa luta, aqueles que realmente têm um ideal firme na luta, que tem um projeto de vida, né, não espana fácil, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: tem gente na nossa luta, no meio da nosso movimento, que é incrível, né? Faz uma luta danada, mas como ele não tem um ideal ideológico, uma ideologia para defender, tá entendendo? Acha que a luta é aquilo ali, ele vai indo e espana. Espanar o quê? Cai fora, a vez, né? Dizia. Quando ele chegou, ele contribuiu muito nessa parte organizativa das famílias, de ajudar a construir, né? de fazer formação com o pessoal, né? Então ele também ajudou muito, ele construiu muito nisso daí, né? Assim, dizer para as pessoas que era importante, né, conservar o meio ambiente, porque essa sempre foi a fala dele, né? Vamos conservar o meio ambiente, porque ele vinha num processo aonde que destruía, né? Porque muitas das áreas lá de Chapuri eram totalmente devastadas, né? E ele, inclusive, nos contava histórias, né? Por exemplo, um processo de ocupação de prédio público, a gente fez vários juntos, né? Ele dizia, bom, numa ocupação de prédio público, a gente nunca pode baixar a guarda, sempre a gente tem que contar com o inesperado. E ele contava de uma situação, né, de uma dessas ocupações que eles fizeram, não me lembro exatamente em qual órgão, né? Mas era um prédio público, né? Um órgão de luta, né? Lá naquela região. E ele, então, ficou numa varanda acampado junto ali com a sua família, né? As crianças eram muito pequenas ainda, né? Estava ali a dona Alberina junto. E a dona Alberina sugeriu que eles mudassem de lugar, né, para dentro, né, um pouco mais seguro. Ele falou, não precisa disso não, minha velha, vamos ficar aqui mesmo e tal, né, que tá bom. Acabou que ele resolveu ouvir a dona Alberina e eles foram para dentro. Na madrugada aconteceu uma situação de tiroteio dentro dessa ocupação do prédio público, de jagunços externos que passaram, e então realmente eles poderiam ter sido alvejados diretamente a sua família, né? Então o seu Pedro, ele cuidava muito da segurança, né? Porque ele falava, bom, desse dia em diante eu aprendi que a gente não pode vacilar, né? De que a nossa luta, né? A natureza dessa luta a gente mexe com interesses, né? Muito de poderosos, né? É um grupo de poderosos muito forte, e que nós precisamos, de fato, estar cuidando da nossa segurança. A melhor forma de cuidar da segurança é cuidar uns dos outros, né? Esse aprendizado, ele trabalhava muito no movimento, né? E acho que isso ficou bem forte, né? Também aí na nossa trajetória, né? Então, a questão ambiental, a questão da segurança, a questão do coletivo, né? Na minha opinião, são lições que o seu Pedro, né, trouxe para nós. Eu falo para os companheiros aqui dentro, olha, companheiro, esse lotinho que você tem hoje custou lágrima e custou sangue. Tá entendendo? Se não derramamos sangue aqui, mas algum companheiro derramou lá. As injustiças foram cometidas por aí afora, né? Então é preciso a gente ter, depois, o movimento, cada um que conquista um pedaço de terra, tem que valorizar demais. Isso aqui muita gente fica discutindo, documento, escritura, título definitivo. Para quê? Para depois o banco te tomar o título definitivo, te tomar a tua terra, uma escritura? Que é o que vai acontecer. Ele nunca parou de lutar, né? Geralmente quem faz parte de uma luta grandiosa, né, como o seu Pedro fez, né, da luta de resistência dos seringueiros, né, ao lado de Chico Mendes, ele poderia viver dessa história, o que já seria muito importante e grandioso. Mas o seu Pedro, ele continuou nessa trajetória, ele continua fazendo aquelas tarefas que são as tarefas valorosas de militantes, né? Então ele tanto faz o discurso, né, do ato político, como ele organiza a reunião, como numa divisão de tarefas ele fica com a tarefa da limpeza, como organiza uma reunião de base. Então, enfim, ele é aquele militante disposto a todas as tarefas sempre. Ele nunca parou de militar desde quando ele adquiriu consciência política a partir das necessidades imediatas que o fez entrar na luta, né?
Então, essa também é uma grande aprendizado, né, que a gente tem com o seu Pedro, e chega a ser admirável, né, porque, enfim, é um grau de exposição muito grande, né. Eu preciso de condições para eu permanecer na terra. E as minhas condições, o governo te dá condições. O governo tem que subsidiar a agricultura familiar. A reforma agrária é importante, olha, em vários aspectos. Primeiro, é a geração de emprego. Por exemplo, se eu sou uma família, tenho 4, 5 filhos, e eu tenho um pedaço de terra para trabalhar, dependendo da organização dessa família, ela tem emprego para todas elas. Tá entendendo? E a questão da produção, a questão da organização, por exemplo, os produtores, não pelo fato só, não, eu tenho meu pedacinho de terra, eu não preciso de associação, não preciso de cooperativa. Aí é que precisa. Ali aconteceu várias coisas para poder a gente consolidar isso. E o seu Pedro sempre, né, junto, porque nós fazia parte da coordenação, então era bater na mão na mesa, né, e brigando e discutindo com o Estado para poder consolidar o assentamento. E hoje temos 20 anos de assentamento e está lá, né, construindo alguma coisa, né, a escola do assentamento que funciona de 1º a 4º ano, integral, né, posto de saúde. Um outro aspecto é a questão de como que ele também foi desenvolvendo uma metodologia de trabalhar com as diferenças, né? Nesse assentamento dele teve várias divergências também, né, ligadas à própria questão, né, da inserção de um outro movimento social, uma disputa interna no assentamento, um racha, né? E a forma como o seu Pedro trabalhou com isso era com muita sabedoria, né? Então, entendendo, bom, são todos lutadores, militantes militantes, né, da luta, da causa da reforma agrária, e que tem diferenças, e essas diferenças não podem fazer com que a gente coloque essas pessoas do outro lado do ponto de vista da classe. Então, são pessoas da classe trabalhadora, mas que num determinado momento a gente não vai seguir os mesmos caminhos, mas a luta é uma só. Então, essa paciência pedagógica também, com a diferença que é muito presente nas organizações, nos movimentos populares, o seu Pedro tinha, né, em grande escala. Uma vez, nós ficamos até as 2 horas da manhã numa reunião, todo mundo quase dormindo já, fazendo avaliações, né? Avaliação dentro do assentamento, avaliação, o que nós iríamos fazer para fazer a mudança, a transformação, tudo, né? E ali, quase 2 horas da manhã, né? E o seu Pedro, dentro das reuniões, então, a hora que terminou, seu Pedro já entendeu? Mas a maior parte ele dormia. Aí nós da coordenação falamos, seu Pedro não entendeu nada, porque ele dormiu a maior parte. Então, quer dizer, toda avaliação, e isso a gente brincava com ele, né? Toda avaliação que a gente foi feita, né? Todo o processo de construção, planejamento, porque nós ficávamos discutindo, ele não escutou nada. E aí depois, no outro dia, mas e aí, como que ficou, né? Eu falei, seu Pedro, o senhor dormiu, agora não tem jeito, né? Mas ele sempre teve essa questão e a gente sempre observava, né? Ele ia para as reuniões e muitas vezes ele, pela idade dele, tudo, né? Então ele dava umas cochiladas, ele levantava. Como que é mesmo? Não, é isso mesmo, né? Mas ele não tinha escutado muitas vezes. E aí, nisso daí, a gente brincava com ele. E todas as reuniões, por exemplo, você ia em reunião com o governo, com o INPESP, tudo, ele sentava, porque ele não escutava de um ouvido, né? Ele sentava, assim, sempre perto das pessoas, né? Aí ele olhava, o que ele falou, Neuza, né? Porque eu sempre estava em reunião junto com ele. O que ele falou? Não, seu Pedro, eu estou anotando aqui, depois eu passo para o senhor, né? Então, ele tinha a gente, né? Por exemplo, eu, o Nete, a Vanderlei, ele tinha nós assim, para depois passar para ele, né? Como que foi, porque ele não escutava. Então, aí depois a gente conversava, né? Entre nós lá, para poder acertar as coisas, porque muitas coisas ele não escutava. Às vezes eu pensava assim, e penso até hoje, às vezes eu não preciso escutar muito, né? Porque acho que está tudo tão assim na cabeça dele, né? Que muitas vezes quando ele vai falar, ele já fala as coisas assim que você fala, puxa vida, né? Brincando, o jeito dele de brincar, tal, tudo, né? Falando algumas anedotas, né? Que ele costuma dizer.
E às vezes ele fala umas coisas assim que tem uma coerência muito grande, né? Então às vezes eu paro assim, fico pensando, escutando ele brincar, falando assim. É muito coerente, às vezes, as coisas que ele fala, né? Bate em cima, assim. Eu acho que nós temos muito ainda que aprender com o seu Pedro, não tenha dúvida. Na minha avaliação, não existe um projeto mais importante do que a questão da terra. Porque a cidade não continua crescendo, inchando. Né? Porque o que acontece hoje nas cidades? É que a cidade é como se fosse um saco, cabia só 60 quilos, e você está pondo 200, 100 quilos para estufar. A estufa na questão social, que é a questão do desemprego, a questão da marginalidade, da prostituição, tá entendendo? E aí é o pobre que sobra para isso. É um homem assim do seu tempo, né, muito engajado, né, muito ciente do seu papel, que nunca deixou de lutar e que também tinha uma preocupação de inserção da família, né? Sempre falava, né, bom, meus filhos estão crescendo, como é que eles vão se inserir na militância, né? Então a gente também acompanha um pouco essa aposta dele, né, na militância dos filhos, né? E a gente dizia para ele, bom, seu Pedro, os filhos da gente, eles vão seguir determinados caminhos, mas o que eles viveram, né, de toda essa trajetória com a família, com o senhor, com a dona Alberina, isso fica para a história toda, né? Nós não podemos admitir que os nossos descendentes fiquem sem escola, os nossos descendentes fiquem sem alimento saudável para comer, e sem lazer, e sem moradia. E nós temos que acabar com esse... eu já falei uma coisa, o seguinte, se eu fosse presidente da República, eu ia acabar com os presídios que existem por aí. Sabia? Eu ia acabar. Porque eu ia desapropriar essas grandes fazendas e ia botar esses presos tudinho para trabalhar. Para eles gerar a própria comida deles, tá entendendo? E eles se reintegrar à sociedade, como cidadão, com responsabilidade e tudo. Né? Porque o que a gente vê aí, hoje na situação que está, mais é jovem, né? A maioria é jovem. Eu acho que 90% é tudo jovem, que não conseguiu ganhar uma consciência política, uma consciência de cidadão para viver numa sociedade decente, e se meteu em tráfico, se meteu nisso, se meteu naquilo, né? A estrutura familiar também não deu condições, né? Porque tudo isso está acontecendo, que essa juventude que está aí é estrutura familiar, né? E quando a estrutura familiar não se firma, né, num projeto de vida para os seus descendentes, acontece o que está acontecendo hoje aí, né? Nós temos muitas pessoas presas e que no lugar de gerar alguma coisa, faz comer aquilo que quem lá fora gera, né? Teve um dos filhos, né, o Heron, que se engajou na militância, né, de uma forma mais forte, né, na frente de massa, ajudou no setor de produção, ajudou na formação da regional. Ele também apostava muito que na formação, então esse filho, né, o Heron, ele foi estudar no curso do movimento, fez um curso superior, e o seu Pedro sempre falava, uma oportunidade que eu não tive de estudar, você vai ter, mas dentro de uma formação que vale a pena, que é uma formação inserida na luta, né? É muito glorioso isso, ter militante, né, que vem de uma história, de um processo, né, de opressão, um processo de disputa muito grande, e consegue vir para dentro do MST e ajudar a organizar um movimento. Então, para mim é uma figura histórica para nós, né? E a gente aprendeu a respeitar ele como uma figura histórica do nosso movimento, inclusive aqui dentro da região de Ribeirão. Então, seu Pedro é um pouco essa figura, né? Essa figura de um militante de todos os dias, de todas as horas, né? Com as contradições humanas, né, que, enfim, todo mundo tem, mas que também se abriu para aprender com o Movimento Sem Terra, né? Então ele não traz uma militância pronta dessa militância anterior dele, mas ele também vai construindo isso, o que faz com que o seu Pedro seja da direção estadual por praticamente 15, 20 anos, seu Pedro seja uma referência tão importante na regional de Ribeirão Preto e seja uma figura também importante para os aliados, né, do movimento na região. Eu acho que a trajetória dele, toda a luta que ele fez, né, para chegar onde chegou, hoje ser assentado, ter a casa, como ele sempre sonhou, né,
e continua ainda fazendo luta, que ele está na frente hoje de uma cooperativa, ele continua ainda fazendo debate da produção, né? Ele continua fazendo debate do meio ambiente, ele ainda está ativa. O seu Pedro, né? Para a classe trabalhadora não serve o capitalismo. Preferivelmente o socialismo, com algumas diferenças que tem quando as pessoas não acordam. Porque quantas casas eu preciso para morar? Eu pergunto para você, quantas casas eu preciso para morar? Uma casa. Para que eu tenho 10, 15 casas na cidade? E é o que acontece hoje, né? A gente faz vilas de casa para alugar. Quantas hectares de terra eu preciso para produzir, trabalhar e morar? Né? Ou eu tenho que ter uma fazenda, um sítio com 2, 3, 4, 5, 10 mil alqueires de terra, que é o que acontece. O que eu posso prever do movimento? Eu posso prever que o movimento vai continuar crescendo e fazendo luta. Nós do Movimento Sem Terra temos que ter consciência seguinte: nós vamos continuar organizando os trabalhadores. E é importante que tenha alguma organização na cidade para organizar os trabalhadores da cidade. Porque tem um grito que é muito correto do movimento: reforma agrária é uma luta de todos. Então é de quem está na cidade e é de quem está aqui no campo. Eu vejo assim, a gente pensar em organizar mais ainda, e é uma tarefa nossa. Nós temos que cada vez mais organizar os trabalhadores. E os trabalhadores organizados, eu costumo dizer o seguinte: trabalhador unido e organizado jamais será vencido. Muita gente fala assim: trabalhador unido jamais será vencido. Não, tem que ser organizado, tem que ser unido e organizado, aí sim. É difícil ser vencido. E chamou nós lá para fazer uma prosa e o cara falou: não, mas eu tenho essa terra lá, já foi do meu avô, da minha coisa. Eu falei: não, companheiro. O verdadeiro dono da terra é a minhoca. Ela vive varando. Eu falei: o verdadeiro dono da terra é a minhoca. Ela come a terra e a terra fica ali mesmo. O senhor sabe o que o senhor já plantou aqui? Que eu plantei aqui? É. Eu falo um bocado de coisa, viu? É. Acerola, manga, limão, abacate, goiaba, quer ver? Alixi, atemoia, cajá, siriguela, urucum, deixa eu ver mais, laranja, tacaxi. Tem bucha, quem que queria bucha? Eu também queria. Nós vamos passar a mão lá.